Oi gente, tudo bem? Cá estou de novo com essa cara arregaçada, lavada aqui, que hoje a gente vai falar sobre cut crease. Vou ensinar pra vocês como fazer um cut crease. Agora estou chique, estou com lapela, não sei, não vai dar pra ver porque é preto, mas eu tô muito chique, entendeu? Então vamos lá, nesse negócio aqui. Ó gente, eu comecei higienizando o meu rostinho, esse rosto manchado, sofrido, higienizo ele todo. Se vocês verem algum glitter brilhando aí, não repara não, que foi da maquiagem de ontem. O glitter é uma coisa pra sair, né? Mas, gente, eu lavei o rosto e olha isso aqui, a sujeira. Eu lavei o rosto, eu higienizei com água micelar. E aqui a minha cara tá limpa. Eu só dormi, acordei, não passei nada. Nem protetor solar eu passei, coisa que eu deveria passar. Mas saí atrasada e não passei. E, como vocês podem ver, só dormir já dá essa sujeira toda. Imagina só se você passar maquiagem e dormir com maquiagem. Se você usar, não usar maquiagem durante o dia e chegar à noite e achar que não tem que higienizar o rosto e já dormir direto ali com o rosto do dia a dia. Olha como suja a nossa pele só dormindo dentro da própria casa. Imagina na rua aí com poluição e os caramba. Então, pelo amor de Jesus Cristo, higieniza esse rosto pra dormir, tá? Mesmo que você não usou maquiagem, passa sabonete, passa água micelar, ajeita tudo certinho, tá? Não lava o rosto no banho, que água quente não é bom pro nosso rosto. Enfim, cuida direitinho dessa face aí, tá? Que depois não adianta reclamar que a base é ruim se você não cuida do rosto. Ó, limpei tudo aqui. O que eu tô usando pra higienizar é a toalhinha demaquilante da Dylos. Então, higienizei todo o meu rosto com ela. Já tinha passado uma e agora eu passei a segunda, bem limpinho. Agora eu vou pingar um pouquinho aqui de demaquilante bifásico da Ruby Rose. Eu gosto dele porque ele, por ter assim esse óleo, né, que é bifásico, ele tem óleo e sei lá mais o que, acho que é água, e ele não resseca. Ele não resseca a pele, então eu gosto de aplicar um pouquinho dele também e passar assim por cima de tudo, que daí ele acaba de dar uma limpada e já dá uma pequena hidratada no rosto já também. Que eu não sei vocês, mas essas toalhinhas, por mais macia que seja, a minha pele é bem sensível, sabe? Então ela dá uma assada ali se eu ficar passando muito. E vocês viram que eu não consigo não passar, né? Que eu tô aqui esfregando a cara faz meia hora. Então, eu gosto de vir com alguma coisa mais suave, assim, um pouco mais hidratante, só pra dar uma ajeitada nessa cara aqui. Bom, e é isso, gente. A parte de limpeza foi feita. Esse demaquilante bifásico, ele é muito gostoso porque ele não deixa a pele oleosa. Ó, eu acabei de passar e a pele tá com aquele aspecto de hidratada mesmo, não fica aquele sebo de óleo. Então eu gosto bastante dela. Ó, passei por todo o rosto, então eu dou uma aceleradinha assim com a mão, só pra ela dar uma absorvida e não ficar produto aqui por cima, porque agora a gente vai vir com produtos que tem que ficar em cima da pele. Então se você tá ali com o resto de uma coisa que é pra limpar a maquiagem, pra limpar o produto, a coisa não vai fixar na sua pele, entendeu? Então eu tô olhando pro visor, é pra olhar pra cá. Então você tem que esperar secar bem a pele, deixar ela bem sequinha, livre de qualquer coisa que retire a maquiagem, pra daí você vir com produtos por cima. Então meu rosto tá bem sequinho aqui já. Vou aplicar essa bruminha, essa é a Soft Matte da Ruby Rose. Vou aplicar por todo o rosto e deixa dar uma secada. Não vou acelerar com nada, que é pra pele absorver mesmo. Acelerar com nada, que eu quero dizer, é com leque ou ventilador, tá bom? Gente, vamos combinar que uma pele limpa e hidratada já dá uma baita diferença, né? Vocês viram esse estado que tava no rosto depois, antes. Então aqui já tá limpo e previamente hidratado com a bruminha, né? Passa um pouquinho de água termal também. O que é água termal, gente? Ó, enquanto ela seca aqui, vamos conversar um pouquinho. O que é água termal? Ela nada mais é que água mesmo, água, só que com um pouco mais de minerais. Tem uns ativos diferentes nela, então ela consegue hidratar mais. No caso, essa daqui da Ruby Rose, ela tem extrato de coco, alguma coisa assim. Então ela já consegue dar uma acalmada na pele, ela dá uma hidratada a mais. Então é uma coisa assim que é muito bom, principalmente no verão, que o sol tá torrencial, então é bom você
você passar pra ela dar uma refrescada e também hidrata a sua pele, tá? Então é muito bom usar água termal. Aí ela não retira a maquiagem, tá bom? Não é como uma água micelar, ela é só pra hidratar. Então se você tiver maquiada, não tem problema de você aplicar por cima, não vai escorrer nem nada. Evita encharcar muito, mas passa um pouquinho ali que ele já dá uma hidratada, não deixa a base craquelar, é muito bom. E faz durar um pouquinho mais também, porque a hidratação é muito importante pra duração da maquiagem, tá? Então, ó, base é pele limpa, hidratada com um pouquinho de fixador também. Vamos para a hidratação em creme mesmo. Ó, eu gosto de vir com a água termal antes do creme, porque eu sinto que ela dá uma hidratada mais profundamente, e depois que eu venho com um creminho, que eu vou usar esse da Nivea, eu sinto que o creme ele faz uma película que evita que a hidratação que já tá na minha pele saia. Então é muito importante aplicar antes, tá? A sensação que eu tenho de aplicar a água termal depois que eu apliquei o hidratante é que não penetra tão bem. Então depois que já tá seco o rosto, vamos vir aqui com um creminho, hidratando preferencialmente áreas mais críticas do meu rosto, que é a lateral do nariz, o bigodinho chinês aqui, ó, que dá uma boa craquelada. Aqui no meio da testa também, que é onde eu tenho linhas finas. Então é aqui, já formou umas linhas, aqui e nessa área aqui do olho. Não vou hidratar o restante? Vou, lógico que vou. Mas eu tô falando pra ter ali um cuidado maior com essa área, de esfumar melhor, de espalhar melhor assim, de massagear pra penetrar bem, pra pele absorver, tá? Hidrata em cima da pálpebra também. Um dos maiores motivos de sombra não pigmentar, de sombra abrir a hora que você está espalhando e ela não pega cor e vai só espalhando, sabe? Um dos maiores motivos são pálpebras desidratadas. Ela vai sugar toda a água da sombra, por mais que seja uma coisa compacta ali, ela tem um pouquinho de água ainda, então ela suga toda a água da sombra e ela vai esfumar, ela não vai ter fixação na sua pele, então ela vai voar. Sabe quando você espalha a sombra e a sombra não senta ali, ela fica voando e espalhando? Então, é por causa disso. Então, ó, hidratar muito bem a pele, hidratei todo o rosto, dando uma atenção maior para essas áreas aqui que eu tenho areninha. Então, gente, dei uma adiantada aqui no lado do rosto. Fiz uma misturinha de M30 com M20 da Bruna Tavares e já apliquei aqui no lado do rosto e vou vir esfumando com a esponjinha para depois fazer o outro lado, tá? Só para não secar mesmo, porque eu tô aqui bem debaixo do ar-condicionado, então acaba dando uma secadinha na base, tá? Então, ó, dá uma esfumadinha aqui também e já pode vir espalhando do outro lado. Eu coloquei aqui na minha plaquinha e vou espalhar com o pincel língua de gato. Bom, gente, ó, aqui o rosto está totalmente pronto com a base, né? Gosto de trazer um pouquinho no pescoço também, esfuma bem as extremidades, que é isso que dá o acabamento, assim, mais profissional. Ah, que coceira. Ai, que bosta. Agora eu vou vir com o corretivo, eu vou dar uma misturadinha do M20 com o T10 da Bruna Tavares, tá? O M20, ele é um pouco mais claro que o meu rosto, então pra usar só ele eu acho que fica muito claro, assim, eu não gosto de uma iluminação tão clara, eu gosto dela mais média ali, não precisa de muita coisa. Então, ó, aplico ele, já trazendo aqui pro nariz, e aplico no restante do rosto, só o restinho do pincel, ó, nem peguei mais produto. E aí eu venho com o T10, só dando uns pinguinhos aqui, ó, só pra na hora de espalhar ele não ficar tão claro, tá? Então eu vou vir com o dedo mesmo, dando uma espalhadinha, ó, e depois venho dando batidinhas, tá? Aí como contorno, eu usei o Choco Dream da Bruna Tavares. Fiz aqui nessa lateral do rosto, aqui na mandíbula, um pouquinho aqui na testa e na raiz e no nariz, tá? Então ficou assim o rosto já contornado. Agora eu vou vir com o blush. Esse daqui é o Hibisco da Bruna Tavares. O blush eu vou aplicar no ponto alto da maçã aqui. De iluminador aqui na lateral, eu usei o Golden da Bruna Tavares.
Apliquei aqui já nas duas laterais. Vou aplicar aqui no topinho do nariz, entre a testa e na pontinha aqui. Um pouquinho no queixo e no arco do cupido. E é isso a parte de iluminação. Agora com o pó translúcido da Dalla, eu vou vir fazendo a selagem. Ó, então para fazer a selagem desta área, eu vou usar esse pó que eu mostrei para vocês e vou tirando aqui todo o excesso, né, de corretivo dessa área e vou aplicar pó prensando nessa área aqui. Ó, apliquei em todo o rosto, fica assim bem belezinha, bem plena, tranquilo, linda. Meu Deus do céu, derrubei horrores aqui. Agora para limpar todo esse excesso de pó aqui, deixa um pouquinho, tá? Pra pele absorver bem. E aí eu vou vir limpando com o 40 da Bruna Tavares. Ele é mais ou menos do meu tom, então eu pego com um pincel bem fofo e vou fazendo movimentos circulares para limpar todo esse pó em excesso que a gente colocou aqui e também já ir polindo, dando um pouquinho mais de cobertura com um pó compacto. Tira todo o excesso. A gente agora consegui ver um glitter aqui, não sei se dá pra ver, mas já começou a aparecer os glitter. Esfumei todo esse pó no rosto, fica fica totalmente mate, né? Fica aquela coisa, apesar do iluminador que a gente passou aqui, ele ainda fica bem chapado, assim, tem muitas formas. Então, para tirar essa cara de pó, eu gosto de vir com a água termal de novo e deixa secar, tá? Ela vai intensificar o iluminador que estava aqui por baixo, vai intensificar o blush, vai intensificar o contorno, vai deixar tudo muito lindo, porque ela tira essa cara de pozão, assim, muito mate, tá? Então é o que eu gosto de fazer para tirar esse efeito. Então, para agilizar o nosso trabalho, vou dar uma vastidade aqui. Agilizar o nosso trabalho, eu já vim com a sobrancelha pronta. O que eu tô usando para fazer a sobrancelha é essa pastinha aqui da Ruby, aliás, esse trio de sombras, né, da Ruby Rose. Fiz a minha sobrancelha e vamos lá. Então, para agilizar já o nosso trabalho aqui, eu já vim com as sobrancelhas prontas. Eu usei esse trio de sombras da Ruby Rose e selei a minha pálpebra, igualei o tom dela com o M20 da Bruna Tavares. Passei por toda a pálpebra e vim com a esponjinha tirando o excesso. E vamos lá começar este cut crease, tá, gente? Primeiro de tudo, eu vou vir iluminando ponto alto aqui da sobrancelha. Então eu vou vir aqui com esse douradinho e um pincelzinho de aplicar e vou iluminar todo esse ponto alto da sobrancelha. Eu vou dar uma boa iluminada aqui, um efeito bem bonito. Para fazer esse cut crease eu vou usar a paleta Desert, deixa eu ver se tá do lado certo, a Desert da Ruby Rose, e vou aplicar esse tom amarelo por todo o côncavo. Com um pincel fofinho, eu vou fazer todo esse côncavo com o amarelo. Vou usar essa sombra de base. Então aplica e depois esfuma. Esse amarelo que está ficando alaranjado, não sei porquê, já que o pincel está limpo, mas tudo bem. Agora fica mais amarelinho. Fiz todo o côncavo com ele, tá? Esta é a sombra base, que a gente chama, que é a primeira que vai ficar lá no fundinho, assim, que vai dar aquele efeito. Às vezes você olha a maquiagem e nem enxerga ela, mas se não tiver, não dá aquele efeito bonito. Então, não pule etapas. Então, esfumei todo o tomzinho amarelo ali na pálpebra. Agora a gente vai vir com um pincel um pouquinho menor. Ó, eu tava usando esse daqui, vou vir com um pouquinho menor, ó, tá vendo? Esse daqui é menorzinho, para manter a segunda sombra que eu vou aplicar dentro desta primeira cor, tá? Então eu vou vir com esse alaranjado aqui e vou dar uma pigmentada neste côncavo, tá? Geralmente quem não entende muito de maquiagem enxerga o tom da maquiagem a partir dessa segunda sombra, tá?
que eu quero dizer é, pra quem entende de maquiagem, ela vai olhar ali a sombra, então a maquiagem pronta ali, a gente olha a maquiagem pronta e a gente começa a pensar como eu vou fazer, como eu vou construir aquela cor. Então a gente tem um olhar um pouquinho mais treinado de olhar ali, enxergar um amarelinho, enxergar um laranjinha para depois chegar naquele total. Então quem não tem muito esse olhar mais treinado, ele consegue enxergar a partir dessa segunda cor, que daí ela é a cor mais evidente. Mas você concorda comigo, ó, que eu mantive ela dentro da primeira cor? Mas uma pessoa que não entende olhar aqui vai falar, é laranja, então já vem direto com laranja. Não, tem que ter essa construção de cores, entendeu? Para facilitar o esfumado. Então traz ela bem aqui dentro, ó, bem redondinho, não ultrapassa a primeira cor. E, inclusive, eu volto com a primeira cor, ó, peguei o amarelinho de novo e aplico aqui nessa emendinha das cores só pra tirar essa marcação. Bom, gente, já fiz aqui no outro olho, tá? Gente, vou dar uma afastadinha aqui só pra falar rapidinho com vocês. Uma regra do Cut Crease. Sempre use 3 cores. Por quê? Se for qualquer outra técnica de maquiagem, se a gente só passar a primeira e a segunda cor, já dá um esfumado bacana. Mas pro Cut Crease, é ideal que você venha com essa terceira cor mais escurinha, assim, que já puxa mais ali, lembra pro preto, não precisa ser preto mesmo, mas um marrom ali mais fechado mesmo, que ele já dá esse fundo e dá um fundo bacana pro corte, porque a hora que você faz aqui o Cut Crease cortando assim, ele dá um efeito mais profundo ali daquele cortinho. Vocês vão ver aqui conforme eu for fazendo que dá um efeito bem bacana. Então eu diria assim que uma regra ali essencial pro Cut Crease ficar bem bonito é usar um tom bem escurinho ali como terceira cor, né, como último tom ali antes do corte, tá bom? Então eu vou aproximar aqui de novo. Ó, e vou fazer aqui pra vocês verem. Essa parte interna aqui não tem problema, não precisa ficar bem esfumadinho. O que vai interessar pra gente é só essa área aqui que fica fora do Cut Crease, tá? Então eu vou vir com esse corretivo aqui da Bruna Tavares, é a cor mais clara que ela tem, é o L10, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na minha plaquinha, que já tá imunda. Coloquei aqui. Com um pincelzinho de corretivo, eu vou amassar ele assim, ó, dessa forma ele fica bem retinho. E vou pegar o corretivo, ó, dar uma espalhadinha nele, dos dois lados. E vamos começar esse cortinho aqui, hein? O ponto que eu uso de referência é o primeiro, que é aqui, ó, no centro do rosto, aliás, do olho, tá? É muito importante que nesse começo aqui, no início do Cut Crease, você decida qual Cut Crease você vai fazer. Então, o que eu vou fazer é o Semi Cut Crease, que começa aqui e acaba no meio do olho. Se for aquele Cut Crease aberto, você vem até aqui. O meu, como é o Semi Cut, então ele vem só até o meio, tá? Então, eu vou usar de referência o meio. Você pode facilitar também desta forma, ó. Você vai passar um tracinho bem rente aos cílios, ó, passei ele bem rente aos cílios, limpa os seus cílios para não sujar aqui em cima, e aí você faz assim, ó, olha lá pra cima. Olhou pra cima, ele vai marcar, vocês vão conseguir ver, ó, vou vir aqui mais próximo, não vai rolar, aqui, ó. Vocês conseguem enxergar que fez um pontinho bem aqui em cima, ó. Acho que agora focou, tá vendo? É o risquinho daqui, então é até onde abre a sua pálpebra. Então eu uso ali de referência, tá? E aí com calma, o Cut Crease é uma coisa que exige muita calma, tá? O pincel tem que estar bem retinho sempre, o pincel tem que estar bem retinho sempre, ó, e vem fazendo esta, ó, vai carimbando aos poucos, ó, eu saí aqui um pouquinho fora, mas não tem problema, você volta ali, ó, e vai voltando assim pra você ver se tá um desenho harmônico, tá, gente? Vou pegar um pouquinho mais de produto. Ó, como é o Semi Cut Crease, então chega aqui nessa parte, já não precisa mais fazer, tá vendo? Então eu gosto de deixar nesse efeito, ó. Eu puxo aqui a lateral e venho pra cá, ó, tá vendo? Na diagonal. Ó, vou tirar aqui um pouquinho. Gosto dele mais na diagonal, assim. Aí aqui a emenda entre a pele e o corretivo branco, eu dou batidinhas com o dedo pra tirar essa marcação. E fica assim, gente, ó. Esse é o Semi Cut Crease,
que é o Cut Crease até metade do olho apenas. Vou repetir no outro olho e já volto aqui para mostrar para vocês como a gente vai pigmentar essa parte branquinha. Bom, gente, voltei aqui com o olho já pronto, ó, dos dois lados, cortinho já feito. E para pigmentar a parte interna, eu vou usar essa paleta da Mojave, é a paleta Smooth, sei lá como é que fala esse trem. The tip of your tongue. That part right there. Don't cheat and just stick out the side. Stick your tongue all the way out of your mouth and say that TH sound. And make sure that your voice box is on and moving, because this is a voiced TH sound. And keep that air moving. Smooth. Smooth. E ela é uma paleta mousse, então ela tem a sombra bem gostosinha de usar, assim, bem... Não sei nem explicar, gente. Ela é super molinha, sabe? Tem um efeito aveludado. Vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Esse tom aqui do cantinho, que é mais douradinho. E vou aplicar nessa área mais clara aqui. Vou colocar o espelho aqui pra vocês verem. Dando batidinhas. Ó, não vou me preocupar em fazer tanto ali próximo do Cut Crease ali em cima, porque ali a gente vai fazer um detalhezinho de glitter. Ó, eu tô aplicando com esse pincelzinho da Ruby Rose, mas aqui na parte próxima aos cílios, já vou esfumando também. Apliquei dos dois ladinhos aqui, já venho trazendo um pouquinho pra lateral. Voltei com o olho já pronto, olha que bonito que fica. Fiz um detalhezinho aqui de glitter. Parece ser mega difícil, mas vocês vão ver que é bem facinho, tá? É que os cílios dão um efeito assim de wow, mas não é muito não. Pra fechar aqui a lateral do Cut Crease, eu vou voltar com aquela paleta Desert e esse tom alaranjado aqui de cima, com esse pincelzinho aqui da Ruby Rose, esse é o E37. Vou colocar aqui na lateral, fechando e também subindo um pouquinho, fechando a lateral e subindo um pouquinho do dourado aqui, só pra dar uma transição mais bonitinha, tá? Dando batidinhas. Vou dar uma esfumadinha aqui no cantinho, com o dedo mesmo, e fica assim. Agora com um pincelzinho menor, eu vou vir aqui neste marronzinho mais escuro, vou pegar um pouquinho dele e eu vou fechar aqui essa lateral também, emendando com esse marrom aqui de cima, ó, tá vendo? Do contorninho. Então, ó, fechando aqui com ele. Fechei aqui a lateral. Agora eu vou dar uma intensificada nessa cor aqui, na cor mais escura, com o preto. Vou voltar com aquela paletinha da Ludurana, vou pegar um pouquinho de marrom e um pouquinho de preto. Vou fazer aqui esta lateral. Vou fazer aqui essa lateral, fechando também, e fica assim. Volto com o primeiro pincelzinho, só com a sujeirinha do alaranjado, e vou esfumar a lateral assim. E fica assim, gente. Tem que tirar o máximo possível de marcação. Então, sempre que sentir necessidade, volta com o pincelzinho, dando batidinhas. Volta com o dedo também, dou algumas batidinhas. E fica assim, tá? Que ainda não tirei a marcação aqui, peraí. E fica assim, tá, gente? Ó, bem esfumadinho. Agora aqui nessa parte interna, que a gente deixou sem o dourado, eu vou vir com o iluminador da Bruna Tavares, com um pincelzinho mais achatadinho, aquele que eu passei o corretivo na pálpebra. Ó, e vou aplicar, aqui nessa parte interna dos olhos. Ó, e pode sair fora um pouquinho ali do Cut Crease, tá? Não tem problema aqui nesse início. A gente já dá uma caminha, pode sair fora um pouquinho aqui, que já dá uma caminha assim pro brilho que a gente vai passar depois aqui no cantinho, tá? Então, ó, esfumei ali. Bom, gente, pra fazer esse cortinho aqui branquinho, eu usei esse delineador colorido da Luisance. Esse é o holográfico A. Ele tem um fundinho dourado. Ele é bem branquinho, mas ele tem um fundo dourado. Não sei se dá pra ver na luz. Vou aplicar ele fazendo o Cut Crease ali, seguindo a linha do Cut Crease. Então, com muita calma, ó, vai fazendo aos poucos, vai pegando mais produto. Ele tem um fundinho dourado, não sei se vocês estão percebendo. E aí eu fiz até metadinha
Depois eu vou pegar o pincelzinho dele e eu vou limpar. Limpei numa toalhinha o pincelzinho e vou apertar aqui o pincel para deixar ele bem fininho para fazer o finalzinho aqui, tá? Ó, esse final ele tem que acabar bem fino, desaparecendo aqui. Aí agora, para dar um tchan a mais, para deixar ele mais branquinho, eu vim com uma sombra líquida. Esse daqui é a cor 01 da Luisance. Coloquei aqui um pouquinho na plaquinha e vou vir com o pincel do delineador lá do outro. Vou pegar um pouquinho e vou passar por cima desse delineador que eu já fiz. Então, ó, com muita calma nessa hora. Depois de fazer o risquinho aqui em cima, a gente vai fazer o ponto de iluminação aqui do meio. Então, com a mesma sombra, aliás, com o mesmo delineador, eu faço aqui um pontinho de luz e venho dando batidinhas com o dedo. Vou passar o delineador e colar os cílios postiços e depois volto aqui mostrando a parte de baixo. Com os cílios já colado, eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou usar uma sombra líquida da Bruna Tavares. Essa cor é o Toff. Com esse pincelzinho mais chatinho da Ruby Rose, esse é o E20. Vou passar aqui na sombra e já vou aplicar esfumando a parte de baixo. Então, coloco o espelho um pouco mais pra cima, olha pra cima e faz a parte de baixo aqui. Já aplico movimentos de vai e vem pra esfumar e não marcar. Depois desse marrom esfumado, eu vou vir com o lápis de olho. Vou vir com o lápis de olho da Ruby Rose, aplicar aqui na parte interna. E um pouquinho pra fora, que ótimo, tô mal pra baixo. Vou aplicar o lápis de olho aqui na parte interna e na parte fora também. Voltar com o mesmo pincelzinho, esfumando aqui o lado de fora. Depois eu vou voltar com a mesma paletinha e o tom de marrom aqui, avermelhado, alaranjado. E vou aplicar aqui, esfumando tudo isso daqui. E junto aqui na lateral também. Vou aplicar o rímel na parte de cima e de baixo. E esse é o resultado dos olhos. Vou aplicar o batom e volto aqui pra terminar tudo com vocês. E esse foi o resultado da maquiagem, gente. Ó, esse é um cut crease, semi-cut crease, né? Com a beiradinha de glitter, pra dar um glowzinho a mais. Eu apliquei aqui na boca um batom o gloss, na verdade, da Bruna Tavares. É o Brigitte. É um glossinho bem nude, assim. Gosto de colocar quando a maquiagem é um pouco mais pesada. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado.